E aí, pessoal? Tudo beleza com vocês? Almas curiosas? Preparados para embarcar em uma viagem mais alucinante que um peão de festa junina desgovernado? Apertem os cintos, porque vamos mergulhar de cabeça nos paradoxos da viagem no tempo. Quem nunca sonhou em voltar no tempo, não é mesmo? Imaginem só ver um dinossauro de perto, frente a frente. Ou quem sabe dar um rolê na Roma antiga e acompanhar a saga de Júlio César. Ou melhor ainda, impedir aquele seu ex de terminar com você por mensagem? Demais, né? Mas e se eu te contar que essa aventura temporal pode te levar para uns becos tão sinistros que farão sua cabeça fritar? Se liga no aviso. O que vocês vão ver aqui pode causar tontura, confusão mental e até uma bela de uma crise existencial. Não nos responsabilizamos por mentes que derreteram ou por realidades alternativas criadas pelo mau uso dessas informações. Hein? E aí, ainda estão preparados para desafiar a lógica e desvendar os mistérios do tempo? Então, se preparem para uma viagem alucinante pelos 10 paradoxos temporais mais bizarros de todos os tempos. Vocês vão questionar tudo o que acham que sabem sobre o tempo e a realidade. Antes de mergulharmos no dilema do observador, vamos nos deter em um dos paradoxos mais intrigantes e desconcertantes da viagem no tempo. Isso mesmo, estamos falando do famoso paradoxo do avô. Imagine que você tem uma máquina do tempo e decide viajar ao passado para encontrar seu avô quando jovem. Mas, em uma reviravolta dramática dos acontecimentos, você acidentalmente causa a morte dele antes que ele conheça sua avó. Isso nos leva a uma pergunta crucial. Se seu avô morre antes do nascimento do seu pai ou da sua mãe, como você pode existir para voltar no tempo e causar a morte dele? Esse paradoxo cria um ciclo temporal aparentemente sem saída, onde causa e efeito se entrelaçam, desafiando toda a lógica. Em outras palavras, se você nunca tivesse nascido, não poderia ter viajado no tempo para matar seu avô, o que significa que ele ainda deveria estar vivo, permitindo assim seu nascimento e sua viagem no tempo. É esse ciclo infinito que torna o paradoxo do avô um dos mais fascinantes e perturbadores da teoria da viagem no tempo. Mas o que isso significa para a realidade como a conhecemos? Será que existem múltiplas linhas de tempo ou universos paralelos onde cada decisão gera uma nova realidade? Alguns cientistas e teóricos sugerem que essa pode ser uma explicação, onde cada ação cria uma bifurcação no tempo, permitindo que todas as possibilidades existam simultaneamente em diferentes universos. Enquanto você se recupera desse enigma mental, prepare-se para explorar outros paradoxos e teorias que vão dar um nó na sua cabeça. Vamos mergulhar no dilema do observador e em outras ideias alucinantes que desafiam nossa compreensão do tempo. Vamos fazer mais uma parada em frente a outro dilema fascinante da viagem no tempo. O dilema do observador. Imagine só, você viaja no tempo para testemunhar um evento histórico crucial. Talvez você queira ver o primeiro voo dos irmãos Wright ou o momento em que a maçã caiu na cabeça de Newton. Mas aqui vai uma pergunta intrigante. A sua simples presença no passado poderia alterar o curso da história? Pense bem, estando no passado, você pode influenciar pequenos detalhes sem perceber. Talvez a sua sombra assuste um passarinho que, ao sair voando, distraia alguém importante naquele momento histórico. Ou talvez a sua simples existência no passado crie uma onda de mudanças sutis que se amplificam com o tempo. Esse dilema nos leva à famosa pergunta: será que é possível observar o passado sem alterá-lo? Esse dilema, conhecido como efeito observador, nos lembra que o simples ato de observar pode mudar aquilo que é observado, uma ideia que encontramos também na física quântica. Mas será que isso se aplica à viagem no tempo? Será que podemos realmente ser apenas espectadores sem deixar rastros? É um mistério que continua a intrigar cientistas e filósofos como um enigma indecifrável. E agora, com nossas mentes a mil, estamos prontos para explorar outras ideias geniais que desafiam a nossa compreensão do tempo. Continuemos nossa jornada pelo tempo com uma parada no mundo fascinante do efeito borboleta. Imagine que, em vez de eliminar seu avô, você decidisse fazer algo aparentemente inofensivo, voltar no tempo e mover uma simples pedra em um caminho. O que poderia dar errado, certo? Bem, de acordo com o efeito borboleta,
Essa pequena ação pode desencadear uma série de eventos que mudariam o curso da história de forma imprevisível e caótica. Esse conceito foi popularizado pelo meteorologista Edward Lorenz, que sugeriu que o bater das asas de uma borboleta no Brasil poderia causar um tornado no Texas. Aplicado à viagem no tempo, significa que a menor mudança no passado pode ter consequências catastróficas no futuro. Imagine mover aquela pedra e, como resultado, alguém tropeçar e cair. Essa pessoa, em vez de chegar na hora a uma reunião importante, perde uma oportunidade de negócio que, por sua vez, afeta milhares de pessoas. Tudo isso por causa de uma simples pedra. O efeito borboleta nos mostra o quão frágil é o equilíbrio do tempo e como até as menores ações podem ter um impacto monumental. Isso nos leva a questionar se seria possível viajar no tempo sem causar um caos absoluto. Poderíamos realmente controlar o impacto de nossas ações no passado? Ou estamos condenados a criar um efeito dominó com consequências imprevisíveis? Mas não se preocupem, espíritos curiosos. Ainda há muitos outros paradoxos e teorias para explorar. Até que ponto o caos pode chegar? E existe uma maneira de evitá-lo? Vamos descobrir juntos. Vamos explorar o paradoxo da conservação de energia no contexto da viagem no tempo. Neste episódio, mergulhamos no fascinante mundo da física e vemos como o paradoxo da conservação de energia desafia nossa compreensão do universo. Imaginem, vocês viajam para o passado e mudam algo significativo. De acordo com a lei da conservação de energia, a energia total do universo deve permanecer constante. Mas o que acontece se a sua interferência alterar essa energia? Alguns teóricos sugerem que o universo se ajusta automaticamente para manter a energia constante. Outros acreditam que universos paralelos são criados, onde a energia é conservada de forma diferente. O que isso significa para a nossa compreensão do tempo e da realidade? É possível que, em um nível fundamental, o próprio universo exista em uma superposição de estados de energia? O paradoxo da conservação de energia nos leva a questionar não apenas nossa percepção do tempo, mas também a própria natureza da realidade. Vamos continuar a desvendar esses mistérios e descobrir como essas ideias se entrelaçam com os paradoxos da viagem no tempo. Não percam o próximo episódio, porque o que vem por aí vai deixar vocês de queixo caído. Agora, vamos mergulhar em um paradoxo que vai fazer vocês questionarem tudo o que pensavam que sabiam. Desta vez, exploraremos o famoso paradoxo do bootstrap. Imaginem encontrar um livro antigo com instruções detalhadas para construir uma máquina do tempo. Curiosos, vocês seguem as instruções e, surpresa, a máquina funciona. Vocês decidem viajar ao passado para encontrar o autor deste livro extraordinário. Mas, ao chegarem lá, descobrem que o autor nunca existiu. E à reviravolta, vocês percebem que foram vocês mesmos que deixaram o livro no passado. Peraí, como isso é possível? De onde o livro veio originalmente? Este é o enigma do bootstrap, um objeto ou informação que parece não ter origem, que simplesmente existe. Esse tipo de paradoxo desafia nossa compreensão de causa e efeito e da linha do tempo. Pensem no filme O Exterminador do Futuro. Kyle Reese entrega a John Connor uma foto de Sarah Connor, que John dará a Kyle Reese no futuro. A foto parece existir em um ciclo sem começo nem fim. Este é outro exemplo do paradoxo do bootstrap. Esses paradoxos nos fazem refletir não apenas sobre a natureza do tempo, mas também sobre a possibilidade de alguns eventos e objetos existirem sem uma causa aparente. Será que o tempo é mais flexível do que imaginamos? Ou estamos presos em um ciclo de causa e efeito que não conseguimos compreender completamente? O paradoxo do bootstrap é um dos mais fascinantes e intrigantes no mundo das viagens no tempo. Ele nos leva a questionar se o tempo é realmente linear ou se existe algo mais em jogo do que podemos perceber. Será que o tempo é uma série de loops e ciclos interconectados? Fiquem com a gente enquanto desvendamos outros mistérios da viagem no tempo. O nosso próximo tópico será igualmente interessante, então não percam. Apertem os cintos, caros viajantes do tempo, porque vamos explorar outro paradoxo que vai dar um nó na cabeça de vocês. O paradoxo da predestinação. Esse paradoxo é um dos mais fascinantes e desconcertantes no mundo das viagens no tempo.
Ele nos faz questionar se nossas ações são predestinadas ou se temos algum controle sobre o nosso destino. Dessa vez, imaginem um cientista maluco, mas tipo, muito maluco mesmo, que inventou uma máquina do tempo. Esse cientista não é qualquer um. É alguém com uma mente brilhante, mas também com uma obsessão perigosa em mudar o passado. Lá vamos nós de novo com máquinas do tempo, né? Mas essa obsessão tem um motivo. O nosso cientista dedicou anos da sua vida a aperfeiçoar essa máquina, na esperança de corrigir um erro do passado que o assombra desde sempre. Esse cientista carrega um trauma de infância, um evento que moldou a vida dele de um jeito que nem ele mesmo consegue entender direito. Digamos que um dia, ele quase foi atropelado por um caminhão de sorvete enquanto corria atrás de uma bexiga vermelha. Que sufoco! Esse evento, apesar de aparentemente insignificante, deixou uma marca profunda na psique dele. Ele decide então viajar ao passado para evitar o acidente e se salvar de uma vida inteira com medo de caminhões de sorvete. Que herói! Mas a missão não é tão simples quanto parece. Viajar no tempo é uma tarefa complicada e cheia de riscos. Ele chega ao passado, vê ele mesmo criança prestes a ser atropelado pelo caminhão e percebe que precisa agir rápido. Cada segundo conta e o menor erro pode ter consequências desastrosas. Pá! Ele dá um empurrão na criança, salvando a própria vida. Naquele momento, ele sente um misto de alívio e euforia. Conseguiu o que queria, mudar o próprio destino. Parabéns, cientista maluco. Mas é aí que a coisa fica séria. O paradoxo da predestinação entra em ação e o nosso cientista se vê em uma situação ainda mais confusa. Peraí, quem estava dirigindo aquele caminhão? A resposta para essa pergunta é o que torna o paradoxo da predestinação tão intrigante e desconcertante. Pois é, era ele mesmo, só que do futuro. Ao tentar mudar o próprio passado, ele se tornou parte do evento que estava tentando evitar. Esse é o problema da predestinação. Nossas ações no presente podem ser resultado de eventos que já aconteceram no futuro. Ao viajar no tempo e intervir, ele sem querer causou o acidente que tanto temia. É mole? Esse paradoxo nos faz questionar a natureza do tempo e do livre-arbítrio. Será que a gente realmente controla o nosso destino ou somos prisioneiros de um ciclo infinito de causa e efeito? A resposta, meus caros viajantes do tempo, é algo que cada um precisa descobrir por si só. E aí, galera, preparem-se para mais um paradoxo temporal de deixar qualquer um de cabelo em pé. Prontos para desvendar o paradoxo do conhecimento? Então, vamos lá. Imaginem só, nossa protagonista, uma bibliotecária apaixonada por livros, tipo aquela sua amiga que devora um romance por semana. Eis que, em um belo dia, ela encontra um livro que prevê o futuro. E não estamos falando de horóscopo não, mas de eventos bombásticos, daqueles de parar o mundo. A mocinha, esperta como só ela, decide usar essa informação para mudar o mundo, tipo um chapulim sincero da vida real. E não é que ela consegue? Catástrofes evitadas, problemas resolvidos, tudo nos conformes. Mas, e é aqui que a porca torce o rabo, como esse livro foi parar lá se o futuro já não é mais o mesmo? Quem o escreveu? Um viajante do tempo com insônia? É como se a receita do bolo existisse antes mesmo do bolo ir para o forno. Estranho, né? Pois é, meus amigos. Esse é o paradoxo do conhecimento. Um enigma daqueles de fazer qualquer um quebrar a cabeça. Será que o conhecimento é fixo ou muda junto com as nossas ações? No próximo bloco, a gente tenta desvendar esse mistério. Fica ligado. E agora, meus queridos gênios, preparem-se para mais uma ginástica mental com o paradoxo da linguagem. Imaginem nosso viajante do tempo, um sujeito mais curioso que macaco em loja de cristais. Ele decide voltar no tempo e, durante sua jornada, encontra seus antepassados. Mas aqui vai a parte mais interessante. Ele ensina a eles uma língua moderna. Digamos que ele ensine o português brasileiro de hoje, ou até mesmo as gírias do século XXI. Agora, façam a seguinte pergunta: como essa língua se desenvolveu em primeiro lugar? Se os ancestrais aprenderam a língua com o viajante do tempo, quem a inventou de verdade? O viajante se inspirou na língua de seus ancestrais ou os ancestrais foram inspirados pelo viajante? É um verdadeiro círculo vicioso, como um samba do crioulo doido.
Esse paradoxo nos leva a questionar a origem da linguagem e como as influências temporais podem alterar nossa percepção da evolução linguística. A linguagem é uma criação linear ou um Frankenstein de influências no tempo? Um verdadeiro nó na cuca. Não saiam daí, porque na próxima cena vamos continuar com outros paradoxos que vão dar um nó na sua cabeça. Preparem-se para mais um paradoxo de explodir a cabeça. O paradoxo da duplicação. Apertem os cintos para uma viagem alucinante. Imaginem só, nosso cientista maluco favorito, mais animado que criança em loja de brinquedo, testando sua mais nova invenção, um teletransportador. Ele entra na máquina, aperta o botão, zupt, e se vê em outra sala. Sucesso total, certo? Calma que a coisa fica boa. Acontece que na sala ao lado não está um, mas dois cientistas idênticos. Pimba! Como assim, produção? Será que a máquina clonou o cientista? E se sim, qual deles é o original? É aí que o bicho pega. O paradoxo da duplicação nos faz questionar a nossa identidade, o que nos torna únicos. Se criarmos uma cópia exata de nós mesmos, ainda somos nós mesmos? Que parada! O livre-arbítrio. Será uma ilusão ou será real? Controlamos nosso destino ou somos apenas marionetes do tempo? Se pudéssemos voltar no tempo, será que mudaríamos nossas decisões? Ou estaríamos fadados a repetir os mesmos erros, presos em um ciclo infinito? Este é o paradoxo do livre-arbítrio, um enigma que intriga filósofos e cientistas há séculos. Se o futuro já está escrito, qual o sentido de tomarmos decisões? E se podemos mudar o passado, o que acontece com o presente que conhecemos? Alguns acreditam que o livre-arbítrio é uma ilusão, que nossas ações são determinadas por eventos passados e leis da física imutáveis. Outros defendem que temos a liberdade de escolha, que o futuro é uma tela em branco que podemos pintar com nossas decisões. Mas o que aconteceria se viajássemos no tempo e alterássemos o curso dos eventos? Criaríamos uma nova linha do tempo? Ou apenas estaríamos seguindo um destino já traçado? O paradoxo do livre-arbítrio nos desafia a questionar nossa percepção do tempo, da causa e efeito e da própria natureza da nossa existência. Somos realmente livres? Ou somos prisioneiros de uma dança cósmica, onde cada passo é coreografado por forças que escapam à nossa compreensão? E isso é tudo por hoje, meus queridos viajantes do tempo. Espero que suas cabeças ainda estejam inteiras depois dessa viagem alucinante pelos paradoxos do tempo. Vimos avós desaparecerem no ar, bibliotecários cheios de segredos, e ainda há tanto para explorar. Então, se um dia vocês cruzarem com uma máquina do tempo por aí, pensem bem antes de usá-la. Vocês podem acabar criando um paradoxo e causando a maior confusão. Não se esqueçam de deixar aquele like esperto no vídeo e de compartilhar suas ideias nos comentários. Até a próxima, pessoal!